Esse é o Ação Urbana, são 11 horas e 20 minutos, estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da Demais TV, aqui em São Paulo, tratando do tema de hoje, que é Até quando o teu medo será maior que a tua vontade? E recebemos hoje o Dr. Ayrton Margarido e Tânia Mara Monteiro, para tratarmos desse tema. E tratarmos no sentido de bater um papo mesmo, fazer uma roda da conversa acerca do medo, do amor e da vontade. Eu trouxe hoje alguns dados aqui do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acerca da pobreza, né, dos dados, na verdade, da pobreza no Brasil. E são dados que inserem, né, os jovens aí. E segundo o levantamento do IBGE, uma triste estatística, muito triste, que 44% dos jovens no Brasil, eles estão ou na pobreza ou na extrema pobreza. Então, na pobreza é aquele jovem de 17 a 24 anos que se encontra numa família cuja renda per capita chega a metade de um salário mínimo. Esse é o pobre. E o extremo pobre é aquele que está inserido numa família cuja renda per capita é 1/4 do salário mínimo. E são dados de 2008. E, na época, o salário mínimo, então, vigente era de R$ 415. Então, um jovem extremamente pobre é aquele que teria R$ 100 por mês para viver. E diz mais ainda, que a situação das regiões menos desenvolvidas é mais grave, obviamente, né? No Nordeste, 67% das pessoas com até 17 anos vivem na pobreza ou extrema pobreza, ao passo que no Sudeste o contingente era, de 2008, de 31,5%. E com relação a 2008, houve melhoras nos indicadores nordestinos. Então, que era 73%, hoje é de 67% de jovens de 17 a 24 anos inseridos nessa faixa aí de pobreza ou extrema pobreza. E quanto ao nível cultural, nível, né, educacional, o percentual de jovens universitários pelo IBGE e de jovens de 17 a 24 anos era de 7% em 98 e em 2008 de 14%. Houve um significativo aumento, mas se nós falarmos de 7% para 14%, gente, da população, e nós temos aí, a grosso modo, nós podemos dizer que metade dos jovens de 17 a 24 anos no Brasil, eles vivem na pobreza. E olha que falar de pobreza, isso assim, é até bonitinho nós falarmos esses números, mas viver no Brasil, né, com uma renda per capita de R$ 200 é sofrível. E aí como que a gente fala de amor, né, numa realidade dessa aí, né? Você tem dificuldade de acesso à cultura, à educação, à saúde, aquele lance todo da política pública que nós havíamos comentado, que a população foge muito, né? Quando se fala de política pública, todo mundo corre porque se confunde com política partidária. E aí, o que nós fazemos com esse jovem aí? Quando trabalhamos a questão do empoderamento popular, nós temos que passar por essa questão de políticas públicas, sejam elas quais for, de saúde, de educação. E é muito interessante, vou dar um exemplo aqui, quando eu visito algumas famílias em situação de risco e pergunto sobre determinado jovem que até então vinha dando problema, é interessante a fala, a cultura é bem interessante. E como é que ele está agora? Olha, doutor, ele arrumou um emprego, está fazendo um bico, mas está bem, ele consegue ajudar a família. Não, mas pelo menos ele ganha para o cigarro dele e para a cerveja dele. Veja que interessante isso, né? A questão da cultura. Não se tem um conhecimento pleno de culturas públicas, mas temos uma cultura agregada a valores locais, onde está bom para o cigarro, está bom para a sua cerveja. E eu toquei nesse assunto, até porque hoje um dos grandes problemas da nossa juventude são as drogas lícitas.
Tá? E eu toco sempre nesse assunto. Que é o cigarro, a bebida. Cigarro, a bebida. Então já se agregou valores, já se agregaram valores, onde a pessoa, produzindo uma renda que seja suficiente para a manutenção do seu vício, já é mais que suficiente. Então é bem interessante isso. A Tânia pode falar bem também num projeto de inclusão, né, que ela faz parte, onde ela talvez endosse essa minha fala. Né? E antes, Tânia, desculpe já te cortar, essa fala do doutor Ayrton eu vejo assim, como um conformismo exacerbado, é algo assim que incomoda. Né? Eu falo desse conformismo porque parece que assim, ele ganha para não roubar. Né? Porque é um troco. É o troco que vai te dar o cigarro, que ele vai te dar, vai sustentar o vício, como vulgarmente nós ouvimos. Né? E o restante? Na verdade, assim, o trabalho que a gente faz, eu sempre digo para os meninos, para os nossos alunos. As pessoas levam seu tênis, elas levam sua calça, mas o conhecimento ninguém leva. Ele é a única ferramenta efetivamente transformadora na vida de vocês, porque nós estamos num modo de produção capitalista e existe a mobilidade social. Então, se eu trabalho efetivamente com a questão da empregabilidade, eu também tenho que conhecer, o educador também tem que conhecer as políticas públicas. Hoje a gente tem a Lei 10.097, que é a lei da aprendizagem. Todas as empresas, né, que têm mais de 500 funcionários, elas têm que ter meninos, de 5% a 15% da cota. Então, hoje a gente tem parceiros assim expressivos, como McDonald's, Carrefour e outros, que empregam mesmo a área supermercadista na área de atendimento de varejo. E o que a gente faz com esses meninos? Eles têm o dinheiro, que é o que você está dizendo. E agora? Né? Eu tenho o que fazer com esse dinheiro? Aí a gente vai cair naquilo. É educação. A gente tem que trabalhar, eles têm que entender que se eles moram em 10 naquela casa e cada um ganha um pouquinho, eles têm que juntar, né, essa renda para que essa renda seja única e para que eles consigam conquistar de forma única, para que a per capita daquela casa seja de forma diferente, né, seja uma forma, aconteça de forma melhor. Então, eu vejo que entre todos os trabalhos que a gente faz, a gente tem que ter o conhecimento com a política pública. Mas, Tânia, eu tenho medo disso, assim, porque não é aquela teoria de que quanto mais filhos então você tiver, maior é a chance de que você se dê bem então na vida, de que a família acerte. Porque é aquela história, eu não consigo ganhar muito, então assim, a gente enche a casa de filho, que é para a gente poder ter uma renda maior, né? Na verdade, quando a gente fala de renda maior, a gente fala, pensando, né, em cotas, em dinheiro público, a gente fala de novo em falta de educação. Então, hoje, dentro da instituição que eu trabalho, a gente não trabalha com reunião de pais para estar conversando com ele se o filho fez isso de errado ou aquilo de errado. Filho, né, não vem com manual. A gente está num país que, efetivamente, a educação chega de forma muito ínfima na casa dentro dessas pessoas. Então, qual que é o trabalho da gente? O trabalho da gente é fazer essas palestras elucidativas, onde eles percebam que qualidade de vida é diferente da vida que eles estão vivendo. Você está falando tanto de pobreza. Eu aceito a pobreza, eu não aceito a miséria. Né? Porque qual a diferença? Tem muita diferença. Para o nosso telespectador aí. Tem muita diferença. A miséria é aquele cara que passa fome mesmo, né? Que não tem acesso à escola, que não tem acesso à educação, que não tem acesso à saúde pública. Alguns... São esses 44%, é isso? Porque, assim, uma renda per capita de R$200, né, por mês, essa pessoa ela passa necessidades. Então, é uma conta que a gente tem que fazer de forma... Porque o papel aceita tudo. Né? A gente tem que entender dentro daquela comunidade. Hoje a gente não está falando, mas como aqui no Ação Jovem, a gente tem ONGs que eu sempre faço uma analogia. Eu acho que as nossas ONGs, em lugares muito pobres, elas são como disco voador. Elas pegam aquele disco voador, pousa ali naquele local, né, que na verdade não tem nada, e ela vira um equipamento diferenciado, onde ela vai estar trabalhando essas questões da miséria, essas questões da pobreza, de uma forma a minimizar e a transformar a vida daquela comunidade. E, doutora Ayrton, por essa linha aí de raciocínio,
como a gente insere isso, o lance da pobreza, dentro do nosso tema de hoje? Porque, assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Assim, então, o sujeito não tem educação porque ele é pobre, ou ele é pobre porque não tem educação? Como que funciona? Como que a gente consegue visualizar isso aí de uma forma... Falando de uma forma técnica, como que os técnicos veem isso? O conceito de pobreza, propriamente dito, eu vou voltar a uma analogia que nós fazemos quando estudamos o fenômeno violência. Desculpa, assim, mas eu estou colocando pobreza, mas no sentido de violência, da falta de educação, da falta de saúde, né? Porque quando a gente tem dinheiro, assim, a gente não pode ter qualidade de vida, mas basta, né? As nossas necessidades elas são saciadas, né? Entendo eu, né? Quando trabalhamos o fenômeno violência, nós costumamos dizer que a violência ela desconhece barreira geográfica e ou econômica, né? E essa questão da definição de pobreza, como a Tânia bem disse, a miséria passa por situações de fome e ainda de desconhecimento de qualquer equipamento, de qualquer instrumento público, a questão de cidadania propriamente dita. E aqui eu quero dizer o resgate de cidadania. As pessoas não têm nenhum conhecimento sobre cidadania. A pobreza não. A pobreza você vê a pessoa vivendo em condições de risco, às vezes, claro, por estar inserida numa comunidade dita de risco, num local dito de risco, mas que tem conhecimento de cidadania, conhece minimamente os seus direitos, conhece alguns equipamentos públicos a que possa recorrer. E geralmente essas comunidades podem estar inseridas em alguns programas que fortaleçam mais essa questão do empoderamento popular. Então a miséria ela não passa por empoderamento popular, ela não passa por cidadania. Eu trabalhei no sertão do Ceará, onde é a analogia que eu faço, onde com a nossa chegada, 3 médicos, tínhamos um índice de mortalidade infantil de 62%. Apenas com um processo de educação em saúde, sem grandes equipamentos, sem grandes ferramentas, a não ser a da educação, nós conseguimos reverter a taxa de mortalidade para 22% em um ano. Ou seja, apenas trabalhando a educação em saúde, apenas resgatando cidadania, empoderando essas pessoas de direitos, empoderando essas pessoas de conhecimento. Então, acho que a grande diferença entre pobreza e miséria está aí, na questão não só material, mas na questão de empoderamento popular mesmo. Nós vamos fazer mais um breve intervalo. E aí, falando do medo, da pobreza, da violência, um texto bonitinho aqui que diz assim: se for para roubar, que seja um beijo. Se for para matar, que seja saudade. Se for para ter fome, que seja fome de amor. E se for para chorar, que seja de alegria. Se for para perder, que seja para perder o medo. E se for para a guerra, que seja uma guerra gostosa de travesseiros. E se for para esquentar, que seja o sol. Se for para cair, que seja para se levantar. E se for para ser feliz, que seja para todo sempre. Amém. Vamos fazer um intervalo e voltamos já.